Será que existe vida inteligente em outro lugar desse universo infinito? Estamos à procura disso há muitos anos. Mas pode ser que a busca está sendo feita de forma errada. Então, por que não observar os satélites em vez dos planetas? Os satélites estão sempre escondidos nas sombras dos planetas. Até agora, injustamente, demos menos importância aos satélites. Mas isso é considerado um erro, pois os satélites são uma versão em miniatura dos planetas. Possuem mar, vulcão e até uma atmosfera. Olá, pessoal! No meio desse universo infinito, em algum satélite muito distante, há grandes chances de existir vidas ativas nele. Mas independentemente disso, os satélites são surpreendentes mesmo assim. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Para conhecerem melhor os satélites, hoje falaremos sobre os mais interessantes que existem em nosso sistema solar. Então, vamos começar. Talvez Europa seja o satélite mais famoso de Júpiter. Qualquer pessoa, mesmo com pouco interesse em astronomia, certamente já ouviu falar dos oceanos da Europa. Mas como exatamente descobrimos isso? E o que tem mais de interessante sobre a Europa? Um planeta pequeno e entediante. Europa foi descoberto por Galileu em 1610 juntamente com outros satélites galileus de Júpiter. Dos 4 esplêndidos satélites que incluem esse planeta, Io, Calisto e Ganimedes, Europa é o menor. Esse planeta tem um raio de 1.560 quilômetros e uma superfície de 30,6 milhões de quilômetros quadrados, um pouco maior do que o continente africano. Por mais de 3 séculos após a descoberta de Europa, poucas informações estavam disponíveis sobre esse satélite. Somente características básicas eram conhecidas, como a distância média de 670 mil quilômetros de Júpiter. Em relação à distância de Júpiter, Europa está mais distante que Io e mais próxima que Ganimedes e Calisto. Europa leva 3 dias e meio no tempo terrestre para completar uma órbita ao redor de Júpiter, sempre com o mesmo lado em direção a Júpiter. Na verdade, Júpiter aparece como uma grande mancha no céu da Europa e, apesar de não se mover, ela muda de fases. No passado, ninguém estava tão interessado em Europa como agora, e nada se sabia sobre os oceanos desse satélite. Se existe vida em Europa ou não, hoje em dia é um tema comum nas discussões, mas na época ninguém fazia essas perguntas. Europa era muito pequena para manter uma atmosfera e claramente estava muito longe do Sol. Isso significa que a temperatura da superfície desse corpo celeste é muito baixa, nunca passando de 110 Kelvin ou 163 graus Celsius negativos. Vamos avançar um pouco mais aqui. Ainda hoje, ninguém duvida que não haja possibilidade de vida na superfície de Europa. A superfície da Europa não é apenas fria, mas também impossível de respirar e exposta a radiação muito forte. Isso porque Júpiter tem uma magnetosfera poderosa que gera cintos de radiação. Cintos de radiação também estão presentes na Terra, mas Júpiter emite uma radiação mais forte em uma área muito mais ampla. De qualquer maneira, todas as discussões se Europa poderia ser habitável ou não estão limitadas ao oceano, que fica entre 10 e 30 quilômetros abaixo da superfície. No entanto, até os anos 70, a existência de um oceano não era apenas desconhecida. Mesmo se os astrônomos da época de alguma forma tivessem conseguido confirmar a existência dos oceanos, eles não teriam tido nenhum interesse. Na verdade, naquela época, pensava-se que a vida só poderia existir onde houvesse luz solar. Mas, ao contrário, a superfície da Terra claramente não permite a passagem da luz solar. Resumindo, Europa era menos interessante para os especialistas do que os outros satélites de Júpiter. Mesmo assim, foi um grande erro pensar nele como um planeta entediante, como demonstram as primeiras missões de pesquisa espacial. Pesquisas iniciais. A primeira sonda espacial a se aproximar de Europa e transmitir imagens para a Terra foi a Pioneer 10, em 1973. Um ano depois, a Pioneer 11 visitou a Europa. A qualidade da imagem era ruim e não havia muita informação disponível,
mas algumas das informações surpreenderam os cientistas. Por exemplo, foi descoberto que a superfície de Europa é quase plana. De fato, aqui quase não há montanhas, apenas colinas com menos de centenas de metros de altura. As razões para isso não ficaram claras. Alguns anos depois foi feita uma descoberta científica que, embora não tenha relação direta com a Europa, influenciou a opinião dos cientistas sobre a Europa. Em 1977, os oceanógrafos estavam investigando as águas profundas do Oceano Pacífico. Eles observaram um grupo incomum de organismos que vivem em torno dos respiradouros hidrotermais no fundo do mar, conhecidos como fumarola negra. Apesar da falta de luz solar, pequenos organismos como crustáceos e moluscos estavam se reproduzindo ali em grande quantidade. As bactérias sustentavam a vida desses organismos. As bactérias oxidavam o hidrogênio e o sulfeto de hidrogênio, que eram abundantes em torno das fumarolas negras para produzir substâncias benéficas. Foi assim que os cientistas descobriram pela primeira vez que a vida, incluindo os organismos multicelulares, podem viver muito bem fora do alcance da luz solar. Ou seja, a energia pode ser fornecida mesmo no subsolo. 2 anos depois dessa descoberta, em 1979, a famosa Voyager visitou a Europa. A Voyager conseguiu obter imagens de melhor qualidade da superfície do que a Pioneer. Também transmitiu uma grande quantidade de dados geológicos. Foi justamente nessa época que se levantou a hipótese de que poderia haver um oceano sob a Europa. Na verdade, as provas foram coletadas pela Voyager. Primeiro descobriram que a superfície de Europa é muito lisa e feita de gelo novo e puro. Isso indica que a água flui regularmente para fora da superfície. É claro que essa água vem de algum lugar mais profundo. Em seguida, foi descoberto um padrão de listras na Europa. São semelhantes às fissuras que ocorrem quando o gelo na superfície do solo é pressionado pela água. E depois, os cientistas notaram formas únicas chamadas de lenticular ou sarda. São manchas irregulares e escuras que ocorrem quando o gelo mais quente se eleva das profundezas da crosta, ou, inversamente, quando o gelo mais frio se afunda. Para que esse processo aconteça, deve haver alguma fonte de calor que aqueça esse gelo nas profundezas do satélite. Por exemplo, o calor no interior do satélite ou a atividade da placa que pode ser causada pela gravidade de Júpiter. Mas se há gelo quente, nos padrões da Europa, é claro, e em algum lugar lá embaixo, não deveria existir água na forma líquida em áreas ainda mais profundas e mais quentes? Portanto, os cientistas relacionaram as informações sobre os oceanos da Europa com a informação de que a vida pode sobreviver sem a luz do Sol, apenas com o calor do interior do planeta. Assim, Europa rapidamente se tornou um dos alvos prioritários como local candidato para a busca de vida extraterrestre no sistema solar. Além disso, nessa época já havia sido estabelecido que não havia vida em Vênus e que em Marte só poderiam ser encontradas bactérias que tivessem sobrevivido milagrosamente. Novos dados e futuros planos. Depois disso, a Europa foi investigada pelo telescópio espacial Hubble e pela sonda espacial Galileu. Os cientistas conseguiram muitas informações novas, mas ainda há muitas perguntas sem respostas. Especificamente, ainda não se entende totalmente por que os oceanos de Europa permanecem líquidos por bilhões de anos. Talvez seja devido a desordens gravitacionais causadas pela atração gravitacional de Júpiter. Os efeitos da gravidade dos planetas gigantes não podem ser subestimados. Por exemplo, Io é literalmente virada pela gravidade de Júpiter, causando constantemente erupções vulcânicas. Europa está mais longe do que Io, mas não deixa de ser afetada pela atração gravitacional de Júpiter. Há vários projetos para investigar mais Europa. Em particular, há uma proposta para derreter e cavar a crosta de Europa usando pequenos robôs de natação, chamados cryobots, e enviar hydrobots, dispositivos especializados em pesquisa marinha para o oceano. O maior problema é o risco dos oceanos de Europa serem contaminados por micro-organismos da Terra. Outro problema é que a perfuração na própria crosta é muito difícil.
Isso porque é necessário perfurar o gelo com maior espessura do que o comprimento do famoso poço superprofundo da Península de Kola. A resposta para a pergunta se existe vida em Europa deve ser buscada de agora em diante. No entanto, também deve ser considerado que os oceanos de Europa sofrem alta pressão e que as condições são extremamente severas. É improvável que encontrem vida inteligente, mas há uma boa possibilidade de encontrar algumas algas marinhas interessantes. O primeiro a ser descoberto e o maior satélite de Saturno. Além da Terra, é o único corpo celeste conhecido pelo homem que possui uma hidrosfera completa. Ainda é o único satélite conhecido a ter uma atmosfera normal. E também um objeto com probabilidade de existir seres vivos além da Terra. Tudo o que falamos até agora se refere ao satélite Titã, um dos corpos mais interessantes do Sistema Solar. Hoje gostaria de apresentar o satélite Titã e como foi a sua trajetória. Então, hora de começar o nosso vídeo. Um satélite incomum. Titã foi descoberto em 1655 pelo astrônomo holandês Christian Huygens. Enquanto observava Saturno, ele notou uma grande lua orbitando Saturno. Curiosamente, ele quase acertou o período orbital desse objeto, que é de cerca de 16 dias. Mas teve dificuldade em dar um nome para esse objeto celeste. Titã era chamado originalmente apenas de Lua de Saturno, mas quando outras luas foram descobertas, foi chamado de Lua de Huygens, ou Saturno VI, sexta lua de Saturno. O nome Titã foi dado em 1847 por John Herschel, filho do famoso astrônomo William Herschel. Titã é um satélite bastante grande, maior que Mercúrio, mas por estar perto demais de Saturno, torna difícil seu estudo por meio de telescópios antigos. Apesar disso, cientistas desde o início já tinham notado que este satélite era monocrômico. Enquanto outros satélites como a Lua possuíam algum tipo de estrutura, Titã parecia ser monócrono e amarelado. Em 1907, os cientistas especulavam que Titã, a maior lua de Saturno, tinha uma atmosfera espessa que escurecia sua superfície. 37 anos depois, em 1944, essa hipótese foi confirmada. Observações espectroscópicas revelaram que Titã realmente tem uma atmosfera contendo grandes quantidades de metano. Nos 35 anos seguintes, poucas pessoas se interessaram por Titã, quase não existindo mais pesquisas. Nessa época, os corpos maiores do Sistema Solar também deixaram de ser estudados, mas os métodos de observação das estrelas e galáxias distantes se desenvolveram notavelmente. Pesquisar satélite já é uma tarefa difícil. Agora imagine então um satélite nessa situação. Mesmo a existência de uma atmosfera não foi suficiente para chamar sua atenção. Somente agora descobrimos que este satélite é um objeto único no Sistema Solar. Aliás, nem imaginavam que Titã poderia se tornar um novo berço da humanidade. O pensamento na época era de que a luz solar é essencial para a vida, e em Titã não chega muita luz solar. Além disso, o Sol era longe e a luz do Sol ficava bloqueada pela atmosfera. Foi então somente na década de 1970, quando as fumarolas negras foram conhecidas, é que descobriram que pode existir vida sem luz. Foi também neste momento que foram tiradas as primeiras fotos de Titã. Sessão de fotos no mundo distante. O primeiro satélite artificial que conseguiu fotografar Titã com sucesso foi o Pioneer 11 em 1979. No entanto, a qualidade da imagem naquela época não era muito boa, e só foi possível constatar que Titã tinha uma atmosfera com cor alaranjada e era gelada. Na verdade, eram informações que nem precisavam das imagens para se saber. Mas no ano seguinte, tivemos a felicidade de a Voyager 1 conseguir chegar em Titã com sucesso. Com os equipamentos mais modernos da Voyager, foi possível realizar um estudo mais detalhado de Titã. Foi então nessa época que Titã, que era considerado um satélite sem graça, passou a se tornar um pouco mais interessante. Em especial, foi descoberto não apenas que Titã possuía uma atmosfera, mas que sua atmosfera tinha uma massa superior à da Terra.
Esse fato contradizia diversos pensamentos da época de que corpos relativamente pequenos não tinham gravidade suficiente para manter uma atmosfera e ainda adequada. Foi possível também descobrir a composição atmosférica de Titã. A sua atmosfera é composta por 98% de nitrogênio, 1,5% de metano e 0,5% de vários outros gases. Esta atmosfera tem cerca de 400 quilômetros de espessura e a pressão na superfície de Titã é 1,5 vezes maior que a da superfície da Terra. Devido a essas características, infelizmente, constatou-se que seria impossível estudar a superfície de Titã, pois a atmosfera de Titã está sempre coberta por uma névoa laranja de nuvens de metano e compostos orgânicos. No entanto, as observações de Titã continuaram por vários anos, inclusive com a utilização do famoso telescópio espacial Hubble, mas somente foi possível obter informações simples da superfície, como a ausência de calotas polares. Até meados dos anos 2000, os cientistas tinham muitas teorias sobre o que estaria escondido sob as densas nuvens da lua de Saturno, Titã. A maioria especulava que a superfície continha um oceano de hidrocarboneto líquido ou algo semelhante. Foi em 2004, quando o famoso Cassini-Huygens passou em Titã, que finalmente uma exploração mais profunda desse mundo misterioso passou a ser possível. A superfície de Titã passou a ser pesquisada por equipamentos de radar e foi fotografada com sucesso pela primeira vez pela Huygens Probe, que foi lançada em Titã. O que foi encontrado lá confirmou as previsões mais improváveis dos cientistas. Titã, como a Terra, possui uma verdadeira hidrosfera. Mas em vez de água, tinha hidrocarbonetos líquidos como metano e etano. Em Titã há pelo menos 3 mares, ou seja, mais precisamente lagos muito grandes, chamados de Kraken Mare, Punga Mare e Ligeia Mare. Esses mares são alimentados por vários rios que recebem águas pluviais. Pode ser que os oceanos de Titã contenham geleiras, mas ainda não foram descobertos. Há uma outra diferença entre a hidrosfera de Titã e a hidrosfera da Terra. Titã não possui um corpo de água permanente. Isso se deve à duração das estações de Titã, que são muito longas, que duram cerca de 7 anos. Em Titã, quando o hemisfério está no verão, os hidrocarbonetos líquidos evaporam completamente e são carregados pelas correntes atmosféricas para o lado do hemisfério do inverno. Se transforma em chuva, que cai e forma um novo corpo de água. Isso também explica o motivo de ter sido encontrado 2 grandes corpos de água no hemisfério norte e nenhum no hemisfério sul quando Titã foi observado. Curiosamente, além da hidrosfera de hidrocarbonetos, Titã pode ter água normal no subsolo ao invés da superfície. Titã está além da chamada linha de neve. Isso é, muitos corpos como Titã possuem em seus mantos subterrâneos gelo no lugar de rochas. A gravidade de Saturno aquece o interior de Titã, transformando esse manto em um oceano, muito parecido com o oceano subterrâneo da Lua de Júpiter, a Europa. Mas será que pode existir vida em Titã? Essa ainda é uma pergunta difícil de se responder. Os cientistas dizem que as condições em Titã se assemelham às da Terra primitiva, antes de ser aquecida pelo Sol. No entanto, dizem que a Terra era um pouco mais quente. Além disso, este satélite é rico em moléculas orgânicas, mas há um longo caminho a percorrer para as moléculas orgânicas simples se transformarem em células procariontes. Mas como já se passaram 4,5 bilhões de anos desde que Titã se formou, então pode ser que seja possível. Se houver um oceano em Titã, é possível que haja vida nesse satélite. Seria interessante se a gente pudesse analisar uns satélites de Saturno detalhadamente e descobríssemos na superfície, no subsolo de Titã, 2 biosferas extraterrestres diferentes. Isso seria mais do que um grande avanço na biologia, pois também nos ajudaria a entender melhor a evolução da vida em nosso próprio planeta. Hoje gostaria de apresentar a vocês um corpo celeste muito especial e raro. Até recentemente, esse corpo era considerado apenas mais um satélite comum do nosso sistema solar. No entanto, estudos recentes revelaram que ele é muito mais complexo do que imaginávamos. Então, o que já sabemos sobre Ariel, essa lua fascinante de Urano? Quais segredos e mistérios esse satélite pode esconder sob sua superfície gelada?
Além disso, será que existe a possibilidade de formas de vida na Lua de Urano? Apenas um bloco de gelo sem graça? Os planetas gigantes do Sistema Solar possuem um grande número de satélites, alguns deles realmente interessantes. Por exemplo, Júpiter tem Io, com sua atividade vulcânica intensa, e Europa, que abriga um oceano surpreendente sob sua superfície gelada. Saturno, por sua vez, possui Titã, conhecida pela humanidade por ser o único corpo celeste, além da Terra, a ter uma hidrosfera. Entretanto, apesar de chamarmos de hidrosfera, esse é um termo teórico, e na realidade trata-se de hidrocarbonetos líquidos, não de água. Além disso, Netuno abriga Tritão, conhecido por seus impressionantes geysers. Mas e quanto a Urano? O que sabemos sobre os seus satélites? Comparado a esses exemplos, os satélites de Urano parecem ser os mais sem graça. À primeira vista, apenas Miranda chama atenção por sua aparência peculiar, parecendo um Frankenstein espacial, como se fosse formada por pedaços de diferentes corpos celestes. Mas claro, as luas do sétimo planeta Urano também escondem muitos mistérios fascinantes, aguardando para serem descobertos. Contudo, para descobri-los, as informações precisam ser examinadas cuidadosamente. No entanto, parece que as luas de Urano naturalmente não possuem um tipo de marca que atrai a atenção à primeira vista. Ariel, por exemplo, que foi descoberta em 1851 pelo astrônomo William Lassell, é uma dessas luas que à primeira vista parecem sem graça. Ariel é um satélite relativamente pequeno, com massa e tamanho suficientes apenas para assumir uma forma esférica. Esse satélite leva cerca de 2 dias e meio para completar uma órbita ao redor de Urano. Entre as 27 luas conhecidas que orbitam Urano, Ariel ocupa o 15º lugar em termos de proximidade ao planeta. Até a aproximação da sonda Voyager 2 em 1986, havia muito pouca informação disponível sobre Ariel, e grande parte do que sabíamos vinham de observações limitadas. Como todos os satélites de Urano, Ariel orbita de lado, acompanhando a inclinação do planeta em relação ao plano do Sistema Solar. E quando a Voyager passou por Ariel, que é o protagonista dessa vez, seu hemisfério norte estava mergulhado em uma escuridão polar que duraria muitos anos. Por causa dessa escuridão prolongada, apenas 40% da superfície de Ariel pôde ser fotografada e mapeada. Mesmo assim, algo nos dados que foram coletados despertaram o interesse dos cientistas. Descobriu-se que a superfície de Ariel, para os padrões astronômicos, é surpreendentemente jovem em termos geológicos. Embora não seja possível determinar com precisão a idade de sua superfície sem amostras do solo, observações indicam que existem muitas poucas crateras grandes e que as crateras menores estão distribuídas de forma bastante uniforme. De forma geral, quanto mais antiga a superfície de um corpo celeste, mais crateras ela tende a apresentar. Isso significa que a superfície de Ariel foi quase completamente renovada há relativamente pouco tempo. É possível que erupções de criovulcões tenham transformado a superfície de Ariel em um vasto oceano temporário de água e amônia, ondulando sob o céu estrelado. Isso pode indicar que os criovulcões foram ativados por uma colisão com um grande corpo celeste, ou talvez Ariel passe por renovações devido a causas internas que estão ocorrendo regularmente. Até agora não há evidências de grandes eventos astronômicos recentes que tenham alterado Ariel de maneira significativa. Em vez disso, as regiões polares do satélite apresentam muitos cânions, vales e fissuras bastante vastos e profundos. Essas formações geológicas reforçam a hipótese do vulcão. De maneira geral, essas formações geológicas surgem quando a crosta de um corpo celeste se deforma. Essa deformação, por sua vez, pode desencadear erupções criovulcânicas. Claro, isso pressupõe que esse satélite tenha algo em seu interior que possa entrar em erupção. Com essas descobertas, Ariel começou a ganhar mais atenção da comunidade científica. No entanto, desde a passagem da Voyager 2, nenhuma outra sonda visitou Ariel até o momento. Como consequência, os cientistas voltaram sua atenção para outros corpos celestes mais acessíveis e de exploração mais simples.
Somente recentemente, com os avanços em nossos instrumentos de observação, podemos retomar o estudo de Ariel e suas características únicas. E logo descobrimos que esse pequeno satélite não é tão simples ou sem graça quanto se pensava no passado. Um oásis de vida distante. Em 2023 foi revelado que há constantemente plasma sendo gerado no espaço ao redor de Urano. Aparentemente, a fonte dessa geração pode ser Miranda ou Ariel. Embora o mecanismo exato por trás desse processo ainda não esteja totalmente claro, acredita-se que seja altamente provável que esteja ocorrendo algum tipo de reação nas profundezas subterrâneas de um desses dois satélites. A explicação mais simples seria que essas reações estão acontecendo em oceanos subterrâneos, mas parece que Miranda não possui um oceano. Então, e quanto a Ariel? De acordo com pesquisas recentes, foi demonstrado que a superfície de Ariel está coberta por uma camada de neve composta por dióxido de carbono. Curiosamente, há mais neve no hemisfério que está voltado para o lado oposto à direção do movimento do satélite. Esse fenômeno é realmente peculiar. Isso porque, em uma região tão distante do Sol, o dióxido de carbono deveria se converter em gás e evaporar, em vez de permanecer como neve. O fato de Ariel estar coberta de neve indica que essa neve está sendo continuamente produzida. A explicação mais amplamente aceita pelos cientistas para esse fenômeno é bastante simples. Eles sugerem que partículas carregadas liberadas pela magnetosfera de Urano estão colidindo continuamente com a superfície de Ariel, provocando a formação de dióxido de carbono. Esse processo é conhecido como radiólise. No entanto, outra hipótese foi recentemente apresentada. Segundo os cálculos dos autores dessa nova hipótese, mesmo que o bombardeio de partículas carregadas tenha começado bilhões de anos atrás e nunca tenha sido interrompido, a intensidade desse processo ainda seria insuficiente para gerar a grande quantidade de neve de dióxido de carbono. Você se lembra que o dióxido de carbono deveria evaporar, não é? No entanto, se a radiólise não é suficiente para manter Ariel coberta de neve, então como essa neve está sendo produzida? A resposta dos autores dessa nova hipótese também é simples. Eles sugerem que o fenômeno pode ser resultado de um processo físico que ocorre no oceano subterrâneo de Ariel. Agora observe novamente o fenômeno misterioso de liberação de material da superfície de Ariel para o espaço. Isso também só pode ser explicado pela presença de um oceano subterrâneo. Além disso, também devemos observar que foram encontradas evidências de criovulcões e minerais na superfície de Ariel, que só poderiam surgir da interação entre solo, líquidos e água. A existência de um oceano subterrâneo em Ariel já havia sido proposta no passado. No entanto, acredita-se que em nossa era, esse oceano estivesse completamente congelado. Contudo, conforme as observações mencionadas anteriormente, isso não parece ser o caso. O grande mistério sobre a existência de um oceano em Ariel é porque esse oceano ainda não teria congelado completamente, permanecendo em estado líquido por tanto tempo. Normalmente, o interior de corpos celestes é aquecido durante sua formação, devido ao colapso gravitacional. Parte desse calor pode ser mantido pelo processo de decaimento radioativo, mas mesmo assim, a temperatura diminui com o tempo. Quanto menor a massa do corpo celeste, mais rápido esse resfriamento acontece. Todos os satélites conhecidos que possuem oceanos subterrâneos, como Europa, são significativamente mais massivos que Ariel. Ainda assim, esses oceanos estão gradualmente congelando. No entanto, claro, eles não desaparecerão por completo por pelo menos mais 1 bilhão de anos. Um possível indício para isso são os dados que mostram que a órbita de Ariel mudou significativamente ao longo do tempo. Atualmente, Ariel não está em ressonância orbital com nenhum dos outros satélites de Urano. No entanto, isso nem sempre foi assim. Cálculos indicam que Ariel esteve em ressonância orbital com Miranda, o que pode ter influenciado a estrutura peculiar desse último satélite. Além disso, há indícios de que antes disso, Ariel também tem estado em ressonância com Titânia. Embora Ariel tenha encerrado suas relações com ambos os satélites, eles deixaram marcas, alterando significativamente a excentricidade orbital de Ariel.
Isso, por sua vez, teria gerado um aquecimento interno mais intenso em Ariel. Isso ocorre porque quanto mais a órbita do satélite se afasta de um círculo perfeito, mais a gravidade do planeta deforma o interior do satélite. Outro fator que pode ter evitado o congelamento completo do oceano de Ariel é sua composição química. Pesquisas indicam que as rochas de Ariel contêm não apenas gelo, mas também uma quantidade significativa de minerais conhecidos por nós. Isso sugere que Ariel pode conter diferentes tipos de sais, que atuam como anticongelantes naturais. Assim como na Terra, a água salgada congela a uma temperatura mais baixa do que a água doce. Além disso, a amônia também pode servir como um excelente anticongelante. Ela está presente em abundância tanto em Ariel quanto em outros corpos celestes nas fronteiras do Sistema Solar. Então, será que pode haver vida nas profundezas subterrâneas de Ariel? As condições locais são bastante severas, mas não há nada que necessariamente impeça a formação de moléculas orgânicas complexas capazes de se replicar. No entanto, é improvável que encontremos formas de vida inteligente ou organismos multicelulares complexos em Ariel. Para que a evolução aconteça, é necessário que haja uma variedade de condições naturais e mudanças periódicas em seus ambientes. Ambos são muito mais escassos no subterrâneo, em comparação à superfície de corpos celestes. Mesmo assim, existe a possibilidade de encontrar protozoários, e temos uma chance real de descobri-los. Dessa vez, convidamos vocês para uma emocionante exploração de Oberon, um dos maiores e mais intrigantes satélites que orbita Urano, nos confins do Sistema Solar. Que segredos podem estar escondidos à vasta camada de gelo que recobre essa enorme lua? E será que existe a possibilidade de haver vida nesse ambiente extremo e desafiador? Além disso, como conseguimos desvendar esses segredos ocultos até agora? O mundo gelado e sombrio. Descobriu-se que Urano, o sétimo planeta do nosso Sistema Solar, possui satélites pouco depois de sua própria descoberta. Em 1781, William Herschel provou a existência de Urano, e apenas 6 anos após essa grande descoberta, ele conseguiu observar 2 grandes satélites de Urano, Titânia e Oberon. Curiosamente, a descoberta dos satélites de Urano feita por Herschel esteve perto de ser anulada por outros astrônomos da época. Isso aconteceu porque, por pelo menos meio século após a descoberta, nenhum outro cientista além de Herschel conseguiu observar os satélites de Urano. A principal razão era a baixa qualidade dos telescópios disponíveis na época, que eram rudimentares e tinham um desempenho bastante limitado. Além disso, Herschel sugeriu a existência de 4 outros satélites além de Titânia e Oberon, mas cometeu um grande erro. É claro que atualmente sabemos que Urano possui muito mais do que 6 satélites. No entanto, descobriu-se que esses 4 satélites fantasmas de Urano estavam errados desde o início. Na verdade, não havia nenhum objeto nas posições indicadas por Herschel. Não é difícil imaginar por que a existência do protagonista dessa vez foi questionada por tanto tempo. Foi somente em meados do século XIX que os cientistas conseguiram confirmar com certeza a existência de Oberon. Foi então que o satélite recebeu o nome de um personagem da peça teatral Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare. Essa escolha foi bastante inovadora, e com isso, a tradição de nomear novos corpos celestes com nomes de figuras da mitologia antiga foi quebrada. Embora algumas pessoas na época tenham expressado insatisfação com essa mudança, hoje ninguém mais pensa seriamente em renomear esse satélite. Observações posteriores revelaram que Oberon é de fato o segundo maior satélite de Urano, ficando atrás apenas de Titânia. Entre os 28 satélites conhecidos que orbitam Urano, Oberon é o 18º mais próximo da Terra. E entre os 5 grandes satélites de forma esférica, ele é o que se encontra mais distante de Urano. Oberon tem aproximadamente 1.500 quilômetros de diâmetro. Ele tem menos da metade do tamanho da Lua e é cerca de 3,5 vezes menor que Ganimedes, o maior satélite de todo o Sistema Solar que orbita Júpiter. Apesar disso, Oberon está em 10º lugar na lista dos 10 maiores satélites do Sistema Solar conhecidos pela humanidade. Além disso, em termos de massa, Oberon ocupa o 9º lugar no ranking dos satélites mais massivos.
Assim como a maioria dos outros satélites que conhecemos, Oberon sempre mostra a mesma face para Urano. Seus períodos de rotação e translação coincidem, e Oberon leva 13,5 dias para completar uma volta ao redor de Urano. Diferentemente dos outros planetas do Sistema Solar, Urano gira deitado de lado e levemente inclinado para baixo. Isso significa que, ao invés de alternar entre os hemisférios leste e oeste, Urano aponta seus hemisférios norte e sul para o Sol. Os satélites de Urano também giram da mesma maneira, seguindo esse mesmo movimento peculiar. Oberon, claro, não é exceção a essa regra. Assim, cada um dos polos de Oberon fica exposto à luz do Sol por cerca de metade de um ano de Urano, o que equivale a incríveis 42 anos terrestres, enquanto a outra metade é passada em completa escuridão. As primeiras fotos e novos mistérios. Oberon é caracterizada por ser um satélite extremamente escuro. Dentro do sistema de satélites que orbitam Urano, apenas Umbriel é mais escuro que Oberon. Além disso, por estar distante da Terra e ser relativamente pequeno, é muito difícil estudá-lo com telescópios disponíveis na Terra. Em outras palavras, até meados dos anos 80, as informações sobre Oberon eram praticamente inexistentes. A situação mudou em janeiro de 1986, quando a famosa sonda espacial Voyager 2 se aproximou de Oberon durante sua longa jornada até os limites do Sistema Solar e, eventualmente, além dele. Durante essa histórica missão, a Voyager 2 chegou a se aproximar de Oberon a uma distância de 470.600 quilômetros. Isso é mais distante do que a distância entre Terra e Lua, então à primeira vista parece não ser tão impressionante. Porém, somente 2 satélites de Urano, Ariel e Miranda, conseguiram se aproximar mais do que isso. Em 1986, o hemisfério sul de Urano e seus satélites estavam se aproximando do solstício de verão. Ou seja, quase todo o hemisfério sul estava iluminado pelo Sol, enquanto o hemisfério norte permanecia envolto em uma longa noite. Por essa razão, a Voyager foi capaz de fotografar apenas a metade de Oberon, o hemisfério sul, ou mais precisamente, cerca de 40% da superfície do satélite. Além disso, os especialistas em geologia só puderam estudar imagens detalhadas de cerca de 1/4 da superfície de Oberon, e essas áreas eram principalmente das regiões polares. Obviamente, como as fotografias cobriam apenas 1/4 da superfície de Oberon, seria precipitado tirar conclusões definitivas sobre a estrutura do satélite. Existe ainda a possibilidade de que o primeiro, e no momento único paparazzi espacial que enviamos para Oberon, tenha capturado uma área anômala e que o restante da superfície pode parecer completamente diferente. No entanto, algumas observações astronômicas, incluindo as feitas com os mais recentes telescópios disponíveis, sugerem que não é o caso. Em outras palavras, podemos afirmar que a região polar de Oberon apresenta características bastante típicas. Oberon tem um tom avermelhado como Marte, mas sua superfície é extremamente escura e coberta por uma grande quantidade de crateras. Essas crateras são resultado de impactos de meteoros e asteroides que bombardearam a superfície do satélite. Oberon não tem uma atmosfera significativa. E como está na borda externa do Sistema Solar, há muito mais pequenos corpos celestes lá do que ao redor da Terra, por exemplo. Portanto, a frequência de colisões com lixo espacial deve ser claramente maior do que na Lua. Ao que parece, Oberon possui regiões onde lava líquida, composta de água e compostos como amônia, flui na superfície devido à atividade vulcânica de gelo. Ou seja, assim como em muitos outros grandes satélites e planetas anões, nas regiões exteriores do Sistema Solar pode haver um manto de gelo e talvez um oceano de água líquida sob a superfície de Oberon. Existe um ditado popular entre cientistas e entusiastas do espaço que diz: onde há água, há vida. E essa frase clássica parece se aplicar aqui. O satélite mais famoso com um oceano subterrâneo no Sistema Solar é sem dúvida Europa, uma lua de Júpiter. Mas como mencionamos anteriormente, Europa não é a única. Diante disso, existe a possibilidade de haver vida no oceano subterrâneo de Oberon? Embora não possamos afirmar com certeza, há uma possibilidade considerável. Com
Contudo, é importante lembrar que há várias nuances delicadas e provavelmente não muito animadoras. Em primeiro lugar, mesmo que exista vida, é pouco provável que ela se pareça com qualquer forma de vida na Terra. Embora o Sol ainda possa ser visível no distante sistema de Urano, a luz solar não é forte o suficiente para penetrar na espessa crosta de Oberon. Em outras palavras, a fotossíntese seria impossível no oceano subterrâneo desse satélite, o que significa que não haveria plantas como as que conhecemos. Além disso, animais também seriam impossíveis. Todos os grandes corpos celestes tendem a ter interiores extremamente quentes e sob altíssima pressão. Na verdade, é justamente devido a essa pressão externa que o oceano subterrâneo se mantém em forma líquida e não em forma de vapor. Quanto maior a pressão, mais altos são os pontos de ebulição e fusão. Embora teoricamente seja possível imaginar formas de vida capazes de sobreviver em temperaturas extremas, mas é provável que sejam organismos muito primitivos. Por outro lado, a superfície de Oberon provavelmente contém uma abundância de compostos orgânicos, como tolinas, assim como outros corpos celestes nas regiões exteriores do Sistema Solar. Se esses compostos orgânicos penetrassem de cima na espessa crosta de Oberon, enquanto o oceano subterrâneo emergisse de baixo, a vida poderia se formar nos lagos ou mares subterrâneos únicos de Oberon. De qualquer forma, é importante lembrar que todas essas hipóteses são meramente especulativas. Para formular uma hipótese científica séria, é necessário obter informações muito mais completas, tanto sobre a superfície quanto sobre o interior de Oberon. A melhor forma de obter esses dados seria enviando outra sonda espacial ao sistema de Urano. No entanto, até o momento, além da missão da Voyager 2, nenhuma outra sonda da Terra tirou fotos dos satélites de Urano, e nenhuma sonda passou na superfície de Oberon, o que deixa esse corpo celeste ainda envolto em mistério. Além disso, atualmente não há nenhuma missão espacial planejada para explorar Urano ou seus satélites. No entanto, não precisamos ficar desapontados. Mais cedo ou mais tarde, investigaremos Oberon novamente, com sondas muito mais avançadas do que a antiga Voyager 2. Quem sabe talvez um dia até astronautas possam pousar na superfície gelada e avermelhada de Oberon. Se isso acontecer, os mistérios dessa distante lua avermelhada e congelada poderão ser finalmente revelados à humanidade. Vocês sabiam que a NASA está tentando colonizar as luas de Júpiter? Não é Europa ou Ganimedes, é Calisto. Hoje vamos dar uma olhada mais detalhada na lua Calisto, que desperta nossa curiosidade. Essa lua, a terceira maior do Sistema Solar, certamente merece a nossa atenção. Isso porque o que podemos encontrar lá... Bem, o que exatamente há em Calisto? História das Estrelas Médici. Em 11 de janeiro de 1610, Galileu Galilei olhou para o céu com seu telescópio e experimentou uma surpresa indescritível. O gigante do céu, Júpiter, não existia sozinho no céu, mas era acompanhado por 3 satélites. Na noite seguinte, Galileu percebeu um quarto corpo celeste com Júpiter. Galileu ficou curioso. Ele nomeou os corpos celestes que havia descoberto em homenagem ao seu patrocinador e patrono, Cosme II de Médici, chamando-as de Estrelas de Médici. Esses 4 satélites são agora conhecidos como luas de Galileu. Um deles é Calisto, a lua mais distante de Júpiter entre os 4 grandes satélites. Galileu continuou investigando esses corpos celestes raros. Após 65 observações, ele percebeu que as estrelas de Médici orbitavam ao redor de Júpiter. Essa foi uma observação revolucionária, apoiando a teoria de Nicolau Copérnico de que a Terra não estava no centro do universo, mas sim que tudo nesse mundo gira em torno da Terra. Por volta da mesma época, Júpiter também estava sendo observado por outro astrônomo, chamado Simon Marius. Ele também descobriu luas, nomeando-as respectivamente Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Marius afirmou ter alcançado resultados antes de Galileu, mas por muito tempo não conseguiu provar sua superioridade. O nome proposto por Marius não foi usado na literatura astronômica até o final do século XIX. Então, que nome estava sendo usado? Sim, é um nome introduzido por Galileu. Por exemplo, Calisto era chamado de Júpiter IV,
porque esse é o quarto satélite mais próximo de Júpiter entre as luas de Galileu. Do final do século XIX ao início do século XX, quando novos satélites de Júpiter foram descobertos, os cientistas começaram a considerar a necessidade de mudar o sistema de nomes baseado em números, considerado inconveniente. Foi então que eles lembraram da proposta de Simon Marius. Essa é a origem do nome atual, Calisto. Esse nome foi oficialmente adotado pela União Astronômica Internacional no ano de 1975. Observações iniciais. Calisto é a terceira maior lua do Sistema Solar, ficando atrás apenas de Ganimedes e Titã. Seu diâmetro é de 4.821 quilômetros, equivalente a 99% do diâmetro de Mercúrio. Devido ao seu tamanho extremamente grande, Calisto é uma presença marcante e um objeto de estudo muito interessante. No entanto, por muito tempo, Calisto foi praticamente desconhecido. Há cerca de 100 anos antes do início da exploração espacial, os astrônomos viam Calisto como um objeto celestial sem características distintivas na superfície, considerado muito sem graça. Na época, quando observado com telescópios, os vizinhos Io e Ganimedes apresentavam características de relevo, enquanto Calisto e Europa pareciam não ter características distintas. A primeira sonda a obter sucesso em observar Calisto de perto foi a Pioneer 10. Lançada pela NASA em 3 de março de 1972, essa sonda espacial passou perto de Júpiter em dezembro, capturando as primeiras imagens de 3 luas, incluindo Calisto. Infelizmente, devido a limitações do equipamento, as imagens estavam bastante borradas e poucas informações puderam ser obtidas. Além disso, Calisto se tornou a lua mais distante de Júpiter entre as luas capturadas pela câmera. A Pioneer 10 passou a uma distância de 1.392.000 quilômetros de Calisto. Essa distância é tão grande que, antes mesmo de qualquer descoberta surpreendente, já é um desafio. Um ano depois, a sonda Pioneer 11 passou pela região de Júpiter. Durante sua passagem, a sonda passou a uma distância de 786.000 quilômetros de Calisto, revelando sua massa, mas em geral não contribuiu significativamente para o conhecimento sobre Calisto. No entanto, houve um aumento no interesse por essa lua após visita das 2 sondas Pioneer. Descobriu-se que Calisto está localizada fora das faixas de radiação de Júpiter, e os níveis de radiação aqui são quase seguros para os humanos, ao contrário das outras luas de Galileu. Isso significou que Calisto começou a ser seriamente considerada como uma base para a exploração humana de Júpiter. As próximas imagens de Calisto foram capturadas em 1979 por 2 sondas Voyager, quando elas passaram por perto. Novas fotografias levantaram o véu da falta de características distintivas, adicionando uma base potencial para o uso da humanidade. Além disso, descobriu-se que Calisto está coberto por crateras de impacto. A sonda Voyager 1 fotografou a maior cratera do Sistema Solar. Essa cratera foi nomeada Valhalla, em referência ao palácio lendário visitado pelos guerreiros escandinavos mortos em batalha. A cratera tem uma região central brilhante com um diâmetro de 360 quilômetros, cercada por anéis concêntricos. Essa estrutura em anel tem um diâmetro total de 3.800 quilômetros. Como essas anomalias geológicas foram formadas? De acordo com cientistas, acredita-se que a cratera Valhalla tenha sido formada devido a um impacto de um grande corpo celeste colidindo com Calisto. O impacto foi tão intenso que o corpo celeste perfurou a litosfera e colidiu com partes ainda mais macias. Pode ter sido gelo quente ou um mar subterrâneo líquido. A presença de material mais macio absorveu e dissipou a força do impacto, levando à formação de estruturas concêntricas ao redor da principal cratera. É semelhante ao que acontece quando uma pedra é lançada em um lago e cria círculos na superfície da água. Essas informações sobre Calisto foram fornecidas pela missão Voyager. A Voyager conseguiu fotografar e medir com precisão mais da metade da superfície da Lua. No entanto, não parou por aí. Após a Voyager, a sonda Galileu investigou Calisto, passando por ela 8 vezes entre 1996 e 2001. A passagem mais próxima ocorreu durante o último sobrevoo, quando a sonda passou uma distância de apenas 138 quilômetros da superfície.
Em 2000, a sonda Cassini fez uma visita a essa área e capturou imagens infravermelhas de Calisto. E 7 anos depois, também foi registrada pela câmera da sonda New Horizons. O que foi descoberto? Cientistas começaram com pequenas informações, como as fotos desfocadas tiradas pela Pioneer, e descobriram um mundo misterioso de Calisto. Eles descobriram que Calisto está coberto por uma grande quantidade de crateras, formadas por colisões com cometas e asteroides. Nas imagens da Voyager, além de Valhalla, foram encontradas estruturas anelares semelhantes, como a de Linda, com um diâmetro de 840 km, e Asgard, ainda maior, com um diâmetro de 1.400 km. Em 2000, uma estrutura chamada Utgard, com 600 km de diâmetro, foi descoberta dentro de Asgard. No entanto, não eram apenas as estruturas anelares que apareciam nas imagens. Em Calisto podem ser observadas dezenas de crateras com diâmetros de até 200 metros. Entre elas, há também cadeias de crateras. Talvez essas crateras, semelhantes a matrioscas, escondam muitas outras estruturas interessantes que exigem uma investigação mais detalhada. Por exemplo, a cadeia de crateras Gomu apresenta marcas de colisões de corpos celestes em uma extensão de 342 quilômetros. Parece que esse corpo celeste colidiu tangencialmente com Calisto, fragmentando-se em várias partes e deixando essas estranhas marcas. Também são observadas manchas brancas, fácula, em Calisto. Essas são pequenas manchas brilhantes observadas na superfície escura da Lua. A maior delas é Confácula, com um diâmetro de 390 quilômetros. Acredita-se que tenha se formado como resultado de um impacto de asteroide que afrouxou a crosta de gelo. A propósito, quando falamos em crosta de gelo e água, há uma história interessante. Estudos sobre a densidade média de Calisto sugerem que é altamente provável a existência de um oceano de água salgada a uma profundidade de mais de 100 quilômetros abaixo da superfície. Os cientistas acreditam que há uma forte possibilidade de existir vida lá. Eles dizem que micro-organismos adaptados à água salgada, conhecidos como halófilos, podem habitar lá, mas os pesquisadores estimam que a probabilidade de encontrar algum tipo de vida em Calisto é menor do que em Europa. E a razão para isso é simples. Isso se deve ao fato de que o fluxo de calor do interior da Lua é muito baixo. Pessoal, e com isso nós encerramos o nosso vídeo de hoje. Obrigado a todos por assistirem. Se pudermos enviar uma missão de exploração a Calisto, é natural que eventualmente encontremos vida lá. Acredita-se que a Lua de Galileu mais distante de Júpiter seja o local ideal para a colonização devido à baixa radiação, à presença de água e à estabilidade geológica. Como não há vulcões ou placas litosféricas nessa Lua, os futuros colonos poderão obter uma base sólida aqui. Em 2003, a NASA investigou seriamente Calisto como um local promissor para estabelecer uma base. E na década de 2040, foi sugerido que seria possível instalar uma estação de produção de combustível de foguete aqui para futuras explorações no Sistema Solar. Claro, é questionável se isso será realizado em breve, mas e se der certo? O que vocês acham? Vocês acreditam na colonização de Calisto? Por favor, escrevam seus comentários aqui abaixo. Além disso, se vocês gostaram desse vídeo, ficaríamos muito felizes se deixassem um like e compartilhassem em suas redes sociais. Muito obrigado. Então, hora da gente se despedir por um curto período de tempo. E nos vemos em breve aqui no nosso canal. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.